Boa noite. Ai, ótimo. Vou pedir desculpa antes de mais nada, que eu estou um pouco gripada, mas isso não vai impedir da gente começar o nosso webinar de hoje. Então, boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco em mais um webinar que a Huawei está oferecendo para vocês. Hoje a gente está aqui com o Cauê Oliveira, nosso gerente de soluções, e hoje ele vai falar sobre a boa experiência de inversores string em GC. Queria que vocês aproveitassem ao máximo e utiliza o chat box aqui, onde vocês já estão escrevendo, para poder colocar suas perguntas. Então, no final do chat box, vocês vão encontrar um ponto de interrogação. A cada pergunta que fizerem, não esquece de selecionar o ponto de interrogação para poder, depois a ferramenta fazer uma seleção automática das perguntas e facilitar para o apresentador a localizar as perguntas e a responder devidamente, tá bem? E lembrando que no final do nosso webinar, a gente vai aplicar aquele quiz premiado, onde a primeira maior pontuação que a gente receber vai levar um box de brindes exclusivos da Huawei, tá bem? Vou passar a palavra agora para o Cauê, que vai atender vocês agora, tá bom? Cauê? Oi, Ivan, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, muito boa noite. Obrigado novamente aí pela presença de vocês, né? Um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho de informações com vocês. E, bom, hoje a gente trouxe um tema bem interessante, tá? Na verdade, esse ano a gente fez uma seleção bem legal de temas de webinars, tá? Espero que vocês aproveitem. E bom, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a boa experiência de inversores e strings, né, da Huawei na geração centralizada, tá? Então, basicamente, esse é o nosso roteirinho hoje, tá? Vamos passar bem rápido sobre uma apresentação corporativa da Huawei, só para quem ainda não conhece ter uma visão do que é a Huawei no mundo, o que é a Huawei também hoje na América Latina e no Brasil, tá? Depois a gente já entra mais específico no nosso tema, então vamos começar refletindo um pouquinho sobre as principais tendências e desafios que a gente tem visto aqui no avanço dos projetos em GC, tá? Depois, o que a Huawei hoje tem de solução para atender esse mercado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as características técnicas dos principais produtos, tá? E aí, para finalizar, ainda falando da solução, mas no que ela impacta hoje no LCOE, tá? Principalmente em DGC. Ok, vamos falar um pouco sobre o CAPEX, OPEX, também a questão de yields, né, geração. E, por fim, para finalizar com alguns cases de sucesso, tá? Alguns track records de projeto, algumas referências. Tem um vídeo bem legal também para mostrar para vocês. E aí a gente fecha o assunto de hoje, tá? Fiquem à vontade com as perguntas, como a Vanessa disse, tá? A gente vai respondendo conforme possível aqui. Se tiver alguma coisa que eu ver aqui no chat, eu já posso responder online, senão a gente deixa para o final. Ou também a gente tem o contato de todo mundo aqui, se for alguma coisa muito específica, a gente entra em contato por e-mail e esclarece mais dúvidas. Tá, pessoal? Bom, entrando então na parte corporativa da Huawei, acredito que muitos de vocês já devem ter escutado o nome Huawei, tá? É uma empresa hoje multinacional, tá, com origem chinesa, ok? É uma empresa aí com um quadro de funcionários bem grande, quase 200 mil funcionários hoje, a nível mundial, né? A Huawei está presente em mais de 170 países, tá? E é bem interessante ver que a Huawei hoje, ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Mais de 50% da equipe hoje da Huawei é focada em pesquisa e desenvolvimento, por isso ela lidera muito dos mercados que ela atua, tá? Uma empresa de tecnologia, ok? No Brasil, a gente já está há mais de 24 anos, tá? Esse aqui é uma vista do nosso prédio aqui em São Paulo, onde fica o departamento de solar, né? Aqui é um pouquinho também da vista da warehouse que fica em Sorocaba, tá? Uma warehouse bem legal, com uma tecnologia aplicada bem interessante, com 5G, são vários robôs aqui que ficam movimentando as caixas, é bem legal. E aqui mostra um relatório, né, um resultado aqui um relatório das empresas mais valiosas, né, das marcas mais valiosas do mundo. A Huawei ficou em 9º lugar, então é uma empresa aí bem grande, com uma posição bem importante hoje no mundo, tá? Então ela possui várias unidades de negócio, tá? Uma delas se chama Digital Power, que é onde a gente está
onde tem o solar, tá? A área do solar está inserida, ok? Existem outros departamentos dentro do Digital Power, relacionados aos data centers, ao sistema de armazenamento, né, para telecomunicação, sistema de potência, tá? A Huawei também tem um braço forte que ela está investindo na parte de sistema de potência e controle para carros elétricos, tá bom? E dentro do solar tem algumas subdivisões onde a gente acaba cobrindo aí todos os mercados hoje do solar, né, que é desde a parte de utility scale, que é onde hoje eu atuo aqui dentro, né? Também tem aqui um departamento focado em storage, a parte aqui de residencial, comercial e industrial, tá? Que seriam através dos distribuidores, integradores, e também microgrid, tá? E para finalizar aqui, a parte de suporte técnico nacional. Então, a Huawei ela tem uma estrutura a nível de América Latina, tá? É importante mostrar aqui que hoje a Huawei tem um time de serviço local, então, principalmente para a GC, né? O gerenciamento de comissionamento, gerenciamento da garantia, das manutenções, né, corretivas e preventivas, treinamentos em campo, tudo isso é feito pela equipe de serviços da Huawei, tá? Então, possuímos hotline, né, sistema hotline em 3 idiomas, também temos aqui uma estrutura de logística já bem implementada a nível nacional, tá? Mais de 20 centros logísticos, tá? E também, só de escritório aqui a gente tem 4, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Brasília e um no Nordeste, tá bom? Então tudo isso dá uma segurança, né? Uma estrutura operacional muito grande para a Huawei poder atender com qualidade esses projetos de grande porte também. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi uma breve introdução da Huawei, agora vamos já entrar no tema mais específico, tá? Vamos começar entendendo um pouquinho do que a gente tem visto como tendências, né, e os desafios para projetos em GC. Então, tem um quadro aqui bem interessante que dá uma resumida, né, no que a gente tem visto aí com o passar dos anos de avanços, né, mas de forma bem geral, né, o que o pessoal hoje, o que os investidores buscam, né, o que as empresas buscam? Reduzir o LCOE, ou seja, reduzir o custo daquela energia que vai ser produzida, tá? E aí a gente tem vários componentes, várias tecnologias envolvidos em usinas de grande porte que também estão avançando para poder acompanhar essa tendência, né? Então, por exemplo, arranjos fotovoltaicos, antigamente a gente fala, né, alguns anos atrás, né, que essa tecnologia está avançando bem rápido, né? Blocos de 1 mega, né, 2 megas. Hoje a gente já vê blocos de 6.5, 6.8 mega e também, na verdade, esse ano eu já tenho visto blocos de até 9 mega, ou seja, todos os inversores conectados ali num transformador, numa pequena subestação de até 9 MVA, tá? Os módulos também, acredito que isso para vocês já está bem nítido, né? Os módulos avançando muito rápido, cada vez maiores potências, né? Agora a entrada dos módulos bifaciais, com correntes maiores, tensões maiores, tá? Então, importante os inversores poderem adaptar, né? Se adaptar de forma rápida a esse avanço dos módulos, tá? Então, os inversores também vieram avançando. A Huawei foi pioneira no lançamento dos produtos de 1.500 volts, ok? E também agora a gente vê, além da adaptação dos inversores com esses módulos de altas correntes, né? Também inversores trazendo aquele conceito de inversores inteligentes, né? Com sistemas de monitoramento cada vez mais precisos, né? Que facilitam ali a instalação, facilitam a operação e manutenção, e tudo isso refletindo na LCOE, tá? A questão da estrutura para os módulos, antigamente eram os fixos, agora os trackers já dominaram 100% o mercado de GC, né? E tem uma tecnologia bem interessante que a Huawei está desenvolvendo, tá? A gente já está fazendo alguns protótipos a nível nacional, alguns estudos com universidades, creio que em breve a gente vai estar publicando alguns resultados, onde o próprio inversor vai possuir uma tecnologia ali, um algoritmo para poder controlar os trackers também, tá? Então a gente já está fazendo algumas parcerias com empresas de tracker para aplicar isso e começar a ver quais serão os efeitos, tá? Mas isso aí também vai ser uma tendência bem forte, ok? E modelo de OEM, também, cada vez mais, o OEM sendo pressionado para reduzir os custos, né? Aumentar a disponibilidade da usina, os contratos, né, de disponibilidade em 98%, 99% que a gente tem visto. E então, produtos que tragam essa questão de inteligência artificial, fáceis de manusear e que com baixas taxas de falha, né, têm sido aí bem procurados. Tá, pessoal? Além disso, tem um outro ponto muito importante, que é o tema de segurança, tá?
Aqui eu coloquei algumas fotos públicas, tá? Vocês conseguem achar na internet, coloquei as fontes aqui, tá? A ideia aqui, pessoal, não é atacar nenhuma outra tecnologia, nenhuma outra topologia ou fabricante, é mais realmente falar da importância da segurança, tá? Acidentes acontecem, nem sempre eles estão relacionados só aos produtos, né? Podem ser erros de operação, má construção, né? Vários outros fatores, ok? E a segurança, na verdade, ela tem que ser levada em consideração já desde a fase da concepção do projeto, né? Depois disso, na seleção de equipamentos de qualidade, equipamentos que tenham as proteções devidas, né? Que sejam certificados e que sejam fácil operação e manutenção, né? A qualidade da construção também, né? A qualidade da construção e a instalação dos componentes é muito importante. Não adianta ter produtos de qualidade e a gente não ter uma construção, né, adequada também, tá? E depois a parte de comissionamento e operação e manutenção, tá? Então, são desafios, né? Módulos aí com correntes altas, a gente sabe que potência CC é delicado, né? É perigoso, então tudo isso a gente tem que estar bem ciente, principalmente para esses projetos de GC. Tá, pessoal? E aí agora a ideia é mostrar para vocês como que a Huawei, olhando essas tendências, olhando a questão de segurança, como que a Huawei tem desenvolvido seus produtos para melhor, para seguir de encontro, né, com essas tendências e superar esses desafios, tá bom? Bom, vamos ver aqui um pouco da solução que hoje a gente oferece para a GC, tá? Então, de uma forma bem resumida aqui, vocês conseguem já ver os principais componentes que a Huawei oferta para os projetos de GC, tá? Então, hoje a gente vai, né, com os inversores strings, tá? Sistemas de monitoramento, né, que são os hardwares ali com data logger, com sistemas de anti-PID, tá? E também a estação de média tensão, tá? Além, lógico, aqui dos sistemas de monitoramento e controle de toda a usina e todos os componentes, tá? Vamos nas próximas páginas ver com mais detalhes cada um desses componentes, tá, pessoal? Mas, lembrando aqui, ó, esses são os principais fatores, né, características que que a Huawei procura para desenvolver os seus produtos, ou seja, maiores yields, melhor geração, seja seguro e confiável, tá? E trazendo a questão do OEM inteligente para a questão da redução de OPEX, aumento da disponibilidade, entre outros fatores, tá? Começando pelo inversor, tá? Então, hoje, para a GC, a gente tem o inversor SAN 2215, tá bom? Inversor de 215 kVA, tá? E a gente tem dois modelos, tá, pessoal? O H0, tá bom? É importante vocês saberem bem a diferença desses dois modelos. O H0, basicamente, é utilizado, né, com módulos com uma corrente um pouco menor, tá? Principalmente menor de que 15 amperes de curto-circuito de operação, tá? Então, por exemplo, aqui eu peguei alguns prints do datasheet da Longe, da Jinko, tá? Como exemplo, onde a gente vê que as correntes são menores, então o melhor produto que se adequa para módulos desse tipo o modelo H0, tá? Pode ver aqui que a corrente de curto-circuito é de 50 amperes, tá? É um inversor com 18 entradas e 9 MPPTs, tá bom? Aqui a gente tem as chaves seccionadoras por bloco, né? A parte aqui de conexão do sistema de monitoramento e aqui na lateral a conexão do cabo CA, tá bom, pessoal? E aí o outro modelo é o H3, tá? A parte AC dos dois não muda nada, potência, tensão, não muda nada, o frame é o mesmo, tá? A carcaça aqui é o mesmo. O que vai mudar é a corrente de entrada do lado CC, tá bom? Então, nesse caso, para módulos já com correntes acima de 15 amperes, por exemplo, Canadian, né, Trina, onde a gente tem correntes aqui beirando os 20 amperes, tá, pessoal? A gente precisa usar o H3, porque ele já possui uma corrente CC de entrada maior, tá? É um inversor que possui 14 entradas e 3 MPPTs, tá bom? 4 entradas na 1, 5 e 5 na segunda e na terceira, tá bom? Provavelmente vocês devem estar perguntando, né, como é que funciona a proteção nesse caso. Então, no H0 aqui, voltando um pouco, né, por ser duas strings em paralelo por MPPT, não é necessário, né, uma proteção ou fusível, por exemplo, tá? E aqui a gente como a gente já tem mais de duas strings em paralelo, perdão, é necessário uma proteção, tá? Seguindo as nossas normas. E a Huawei optou nesse caso por usar adjuntor CC, tá?
Então, é uma estratégia bem interessante da Howe, tá? Porque a gente elimina a necessidade do fusível, ou seja, vamos facilitar bastante a questão do OPEX lá na frente, questão de segurança, tá? E um disjuntor que está dentro da norma, ou seja, se a gente seguir aqui a questão da... Só um minutinho, pessoal, que minha cachorrinha aqui está estressada. Desculpa. Então, voltando aqui, tá, o disjuntor, ele está certificado, ele cumpre os requisitos da nossa norma, tá, da 16690, tá bom? Se a gente seguir aqui na íntegra, até puxei um trecho para a gente ver com mais detalhes, tá? Que a norma, ela pede a proteção com os fusíveis, né, GPV, ou disjuntores, tá? Conforme a NBR-EC 60947, tá? E aqui eu puxei também uma foto aqui do nosso certificado, ou seja, o disjuntor, tá? Esse inversor, ele está certificado nessa norma, que cumpre os requisitos da 16690. Então, tranquilo, tá? É um disjuntor que ele vai ter proteções tanto de falhas nas strings, tá? Ou questões de corrente reversa, ou até mesmo alguma falha interna no inversor, tá? Então, se tiver algum curto-circuito, algum problema interno, esse disjuntor ele vai abrir, tá? E aí o operador pode ir no local, resolver o problema, resetar a chave e armar de novo, tá? Isso, como eu disse, ajuda bastante na questão do OIM, tá? Elimina aquela necessidade de você ter peça sobressalente, fusível sobressalente, a operação é bem mais segura, tá? Então, pensando na questão de segurança, e depois a gente vai falar mais lá na frente, OPEX, a Howe decidiu utilizar essa tecnologia do disjuntor, tá bom? Então, a gente viu o inversor, né? Essa parte aqui já seria a parte de comunicação, tá? Então, hoje, para comunicação em GC, a gente oferece o Smart ACO, tá? Que é o Smart Array Controller Unit, tá? Então, basicamente, já é um painel que tem o nosso data logger aqui, que é o Smart Logger 3000B, tá? Ele já vem de fábrica todo montado, é bem fácil a instalação dele em campo. Já tem aqui o hardware para comunicação com os inversores via PLC M-Bus, tá? Vou explicar mais sobre isso. Já tem aqui uma fibra ótica, né, para conectar direto ali no anel da usina e fazer comunicação com SCADA, tá? E também o cliente pode aqui instalar outros dispositivos, como estação meteorológica, alguns outros componentes também, tá? Não dá para ver aqui, mas na lateral aqui, nessa foto aqui dá para ver, ó, na esquerda, tá? A gente tem a opção com um módulo anti-PID, tá? São 2 módulos que também a gente já pode utilizar aí para minimizar os efeitos de PID. Tá bom? Então, nós vimos os inversores, o data logger, né, o sistema de comunicação, e a Howe também oferta na nossa solução a estação de média tensão, tá? Que pode ser fabricação importada, né, origem importada, ou fabricação local, tá bom? Essa daqui é um exemplo da solução importada, tá? É um container de 20 pés, tá? Ele pode ser de 6.8 ou 3.4 MVA, tá bom? É uma solução já bem integrada, ela vem de fábrica, desculpa, já totalmente montada, né, em campo, a instalação é bem simples, tá? Aqui do lado vocês podem ver um painel de baixo, tá? Então a gente tem um disjuntor para cada inversor, tá? Ou seja, numa estação de 6.8 a gente pode conectar até 34 inversores de 215, né? A gente tem os disjuntores para cada inversor, um disjuntor principal aqui no lado de baixo, tá? No outro lado aqui a gente já tem o painel de média, que é o switchgear, tá? Que a gente já consegue conectar aqui em 34,5, tá bom? E, né, todos os sensores, nível de óleo, pressão, temperatura, transformador, tudo isso já está conectado com o data logger, então a gente consegue monitorar 100% do container da estação, né? Desde o SCADA, tá? Um ponto bem legal também, sempre focando lá na questão da segurança, né, que a Howe preza muito por isso, os disjuntores, tanto de baixa quanto de média, podem ser operados de forma remota, tá? Então, numa eventual necessidade ali de intervenção, troca de produto, uma preventiva, uma parada, o operador lá do SCADA vai abrir os disjuntores, né? Então, o pessoal de campo vai chegar já com a estação totalmente desenergizada, né? Já consegue trabalhar com mais segurança, tá? E aí no inversor é só abrir a chave seccionadora CC, você já corta totalmente todas as linhas de tensão,
tá bom? Ele tem também um sistema bem interessante de interlock, ou seja, você só consegue abrir a porta, né, aqui do transformador se você abrir o disjuntor de média tensão e aterrar ele, tá? E aí libera a chave, aí sim você consegue abrir aqui e fazer alguma manutenção interna, tá? Se não, se você abrir, ele vai dar um trip, tá bom? E, como disse, é um sistema já bem compacto, realmente plug and play, né? Tá bom? E aqui uma visão geral, tá, pessoal, genérica, de como que é uma arquitetura de comunicação de uma usina de geração centralizada, tá? Então a gente vai ter os blocos, né? Nesse caso aqui, que podem ser de 6.8 ou de 3.4, comunicação com os inversores e um anel ali de fibra ótica entre as Smart Acus, né? Que é o painel de comunicação que apresentei para vocês, tá? Essa Smart Acus já vai estar comunicando direto com o PPC e com o SCADA do cliente, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais detalhes para vocês dessa comunicação, tá? Então, os inversores, ele tem a opção de comunicação Modbus, tá? O RS485, ou mais comum utilizado, né, em usinas de grande porte, comunicação M-Bus, tá? Então, não confundam M-Bus com Modbus, tá? M-Bus é um protocolo patenteado da Huawei com base no PLC, tá? Que é o Power Line Communication, ou seja, a comunicação entre inversor e data logger ocorre pelo próprio cabo CA. Tá? Vocês vão ver mais para frente o que isso traz de vantagens, principalmente quando a gente fala de OPEX. Tá bom? Então não confundam M-Bus com Modbus, hein? Pode ser uma pergunta aí da prova. Bom, essa foi uma vista geral, né, dos produtos da solução para GC. Agora vamos realmente no tópico de hoje, né, pensando aí na questão da boa experiência, né, e o que essa solução, que a gente chama de Fusion Solar 6.0, traz de benefícios para o LCOE, tá? Só relembrando aqui, tá, pessoal, um pouquinho da formulazinha básica do LCOE, tá? O LCOE, só relembrando, é o custo nivelado de energia, ou seja, quanto que me custa para produzir aquela energia, tá? E dentro dessa fórmula a gente tem os custos de CAPEX, ou seja, de todos os produtos, né, construção, tudo que é ativo, né? Os custos de OPEX, ou seja, o custo para manter aquela usina, tá? De operação, de manutenção, tá? Os custos aqui, não só do produto, né, mas, por exemplo, controle de vegetação da usina, limpeza dos módulos, né? Tudo isso está dentro aqui do OPEX, tá bom? Tudo isso dividido pela energia gerada ali, pela energia comercializada, ou que a gente chama aqui de yield, tá bom? Então, sempre quando a gente fala yield, a gente se refere à geração da usina como um todo, tá? Então, vamos começar pelo CAPEX, tá? Vamos ver onde que a solução Fusion Solar 6.0 pode trazer benefícios dentro do CAPEX. A primeira parte que a gente traz aqui é a questão da redução de componentes, tá? Então, a solução com o inversor string da Huawei, ela acaba sendo bem enxuta, né? Ou seja, eu tenho já um inversor ali próximo das strings, tá? Então, aqui eu acabo eliminando a necessidade de uso de combiner box ou string box, tá? Eliminando a combiner box ou string box, a gente vai reduzir uma série de variáveis que possam dar falhas, né? O OPEX vai ser bem mais simples, tá? A comunicação, como eu disse, é através do M-Bus, usando o próprio cabo AC, CA, né? Então, aqui eu dispenso a necessidade, também reduzo o meu CAPEX, eliminando os cabos de comunicação, eliminando a quantidade de valas, né? Toda a engenharia civil para poder lançar esses cabos, tá? E lá na frente também elimina possíveis problemas com a IM, tá? Eu já vi bastante problema de descarga atmosférica induzindo, né, tensão nesses cabos de comunicação, infelizmente danificando as plaquinhas de comunicação, os data loggers, tá? E a questão, né, dos produtos não terem fusíveis, não terem filtros de ar, então isso daí reduz o CAPEX, né, aquele custo de peças sobressalentes ou peças que é o que a gente chama de consumíveis, né, que normalmente não são cobertos por garantia, que o cliente precisaria comprar ali para manter a operação da usina, tá, pessoal? Então, são alguns fatores que fazem, que ajudam na redução do CAPEX. Aqui eu coloquei algumas fotos de como a gente tem visto os produtos instalados em GC, tá? Basicamente são duas opções aí, né? Ou entre os trackers, né, no meio da rua ali, ou já aqui na ponta do tracker, bem na beira da rua,
Então, os dois aí têm as suas vantagens e desvantagens, tá? Aí vai mesmo de cada tipo de projeto, cada tipo de layout, né? Por exemplo, pôr no meio do tracker pode ser que você reduza a questão do BOS, de cabos, né? Mas colocando ele mais próximo da rua aqui facilita bastante o OIM, facilita a questão de você poder fazer o controle da vegetação entre os trackers ali de forma mais fácil, né? Mas aí tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis e ver o que vai ser no final trazer mais benefícios, tá? Outro ponto interessante também que ajuda bastante na economia do CAPEX é a parte civil, né? A base civil aqui de concreto para os containers. Então, quando a gente utiliza a solução Huawei String, a gente tem os inversores já posicionados lá nos trackers, tá? E eu vou precisar de uma base civil somente pro transformador, né? Então, uma base ali menor, né? Menos conteúdo ali de ferro, né? De concreto, engenharia também. Tá? Então, a gente já fez alguns estudos com EPCistas, né, com empresas de engenharia, onde, comparando, né, uma topologia com outra, a gente vê que, utilizando o string, a gente reduz bastante a quantidade de bases, e tudo que a gente reduz, né, em GC, porque a gente está falando de parques grandes, né, às vezes 200, 300, 500 mega, né, às vezes 1% de redução que você faz, lá no final já faz bastante diferença. Tá? Principalmente no CAPEX. Tá? E às vezes o CAPEX acaba sendo o mais importante porque é o que vai fazer o projeto sair do papel. Né? Se o CAPEX não fecha, o projeto não vai para frente e nada acontece. Tá bom? Então, por isso é muito importante. E aí, aqui na Huawei, a gente tem investido bastante tempo, né, energia em construir o que a gente chama de ecossistema. Né? A gente tem trabalhado bastante com EPCistas, com empresas de engenharia, certificadoras, até os próprios fabricantes de tracker e módulos, né? A gente tem desenvolvido bastante workshop para trabalhar com eles e tentar ter uma sinergia, né? E ver como é que, usando, né, colocando todo mundo envolvido num projeto, como que a gente chega num acordo e no melhor layout, por exemplo, numa melhor aplicação para o cliente, tá? Outro ponto bem interessante, que para mim, eu acho que isso aqui é um tema que poderia dar um webinar exclusivo para isso, tá? É a questão do dimensionamento das strings, né? Vocês devem conhecer já esse método comum, né? Que a gente faz o cálculo de quantidade de módulos por string baseado ali na temperatura mínima, né? No cálculo ali do VOC, tá? Mas existe um outro método também, tá? Um método mais preciso, que é esse método que hoje a gente utiliza aqui na Huawei, que ele leva em consideração não só a temperatura mínima do local, mas como também o nível de radiância e a temperatura da célula, tá? Então, é um modelo matemático mais complexo, que eu acho que é bem difícil fazer à mão, tá? Mas a gente consegue strings, né, com mais longas, tá? Com maior número de módulos. Então, por exemplo, aqui foi um caso didático, onde a gente pegou um datasheet de exemplo, onde pelo cálculo comum, né, a gente chega a 34 módulos por string, e no método preciso, a gente pode chegar aí a 37 módulos por string, não passando, né, garantindo que não vai passar a tensão máxima do inversor de 1.500 volts, tá bom? Então, isso aqui, o que vai influenciar no CAPEX no final, né? Strings mais longas, a gente vai ter mais potência, né, concentrada, e a gente consegue reduzir quantidade de trackers e quantidade de módulos também, tá? Tanto é que se vocês pegarem o datasheet desse inversor, vocês vão ver que o range, né, da tensão da MPPT é um range grande, né? Você consegue ali ter várias faixas de MPPT, e na verdade o inversor ele vai funcionar bem, vai ter uma eficiência boa com tensões maiores, tá? Então por isso também a gente consegue aumentar as strings, tá? E a gente já fez estudos, simulações aqui, onde a gente conseguiu reduzir quase 8% de tracker e módulo, tá? Lógico, aqui a gente tem que trabalhar muito forte com o fabricante de tracker, porque eu preciso saber se o tracker dele vai suportar essa quantidade de módulos, se vai ter que pôr reforço, né? Então tem que ser feito um estudo aí em conjunto, tá, pessoal? Mas geralmente isso tem afetado bastante também o CAPEX das usinas, tá? Bom, a gente viu a primeira parte do CAPEX, tá? Os principais pontos. Agora vamos entrar no OPEX, né? Como é que essa solução também pode trazer benefícios para o OPEX. Deixa eu mudar aqui.
Bom, o primeiro ponto é gerenciamento a nível de string, tá? E eu acho que isso é uma das chaves, né, da tecnologia string Huawei, que trazem muitos outros benefícios, Curve V, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, tá? Então, primeiro, né, a gente tem ali a vantagem de estar extraindo o melhor de cada string, tá? Então, isso a gente vai falar mais para frente, a questão do yield, tá? Mas, quando a gente tem monitoramento a nível de string, a agilidade na manutenção e encontrar uma possível falha, né, ou o ponto exato da falha, ajuda muito na disponibilidade da usina, ou seja, eu gasto menos tempo procurando o problema, né, e eu vou direto já na causa raiz do problema, consigo resolver com rapidez, e com isso retornar ao sistema a normalidade e a disponibilidade da usina. Tá? Então, quanto mais cedo a gente encontra os problemas, menos energia a gente perde a longo prazo. Tá? Outro ponto muito importante aqui, que eu sempre vou mencionar ele, é a questão da segurança. Né? Quando a gente compara com outras topologias, onde a gente acaba tendo, né, a união ali de várias strings num ponto só, primeiro, para achar um problema, você vai ter que manusear muitas strings, né, desconectar uma, tentar achar o problema, e às vezes esse manuseio pode aumentar os riscos de acidente também. Tá? Então, esse poder de gerenciar a nível de string traz muitos benefícios para o OPEX. Tá? É um ponto que eu não mencionei aqui, tá? Mas é importante vocês verem aqui também a questão da precisão das MPPTs, né, dos sensores. Então, os produtos Huawei têm precisão certificada pela TÜV, tá? De menos de 0,5% de precisão, tá bom? E vou falar de um ponto bem interessante mais para frente, a questão da inteligência artificial, de o próprio inversor trazer já recomendações, né, de possíveis correções aí para as falhas, tá? Outro ponto bem interessante na questão do OPEX, tá? A questão do seu custo de peças, né? Então, quanto mais equipamentos você tem, mais variáveis de falha, maior o seu inventário que você tem que ter em campo para as peças, né? Mais peças você precisa comprar e assim por diante, tá? Então, com a outra solução, tá, pessoal? A solução, tá, de novo aqui, tá? Não estou falando mal da outra topologia, mas acho que é algo bem nítido para todo mundo. Produtos maiores, né? É um container, então a gente não vai trocar um container, a gente vai ter que trocar a peça dentro do container, e então é necessário ter uma gestão de inventário bem detalhado na usina, né? Porque senão, às vezes, por causa de um capacitor, você perde um bloco de potência muito grande, tá? Outra, às vezes a manutenção também é um pouco mais complexa, são níveis de manutenção, né? Às vezes uma operação básica o próprio pessoal de planta pode fazer, dependendo do problema, você tem que esperar, né, o deslocamento de alguém do fabricante, o pessoal chegar em campo, fazer integração, analisar o problema, e aí sim fazer o reparo, tá? Então tudo isso vai atrapalhando na questão da disponibilidade da usina, né, que vai impactar diretamente na gestão, na geração, tá? Os custos de spare parts, né? Já com a solução Fusion Solar, a gente não repara o produto, tá? A gente sempre deixa os inversores completos em campo, sobressalente. Então, numa eventual falha, o próprio pessoal de OEM local consegue fazer a troca, né? A gente estima aí 30 minutos para fazer a troca de um equipamento, né? Desligar o disjuntor lá na estação de média tensão, né, desligar aqui a chave CC e você já consegue trocar o equipamento sem influenciar a geração dos outros, tá? De forma bem rápida também, tá? Então, esse é um fator bem importante. Desculpa. Outra tecnologia da Huawei que também ajuda muito no OPEX, a parte de diagnóstico inteligente de curva V, tá? Então, todos os produtos já possuem a curva V integrada, tá? É uma licença que se pode adquirir, tá? E, bom, vocês devem conhecer, né, a forma tradicional hoje de fazer o diagnóstico curva V, é bem manual, né, a empresa, né, o pessoal tem que ir em campo, desconectar as strings, conectar na maleta, né, fazer as medições, depois ele vai ter que provavelmente voltar para o escritório, compilar todos esses dados, né, fazer os seus gráficos, e aí sim começar a interpretar para depois tomar para depois realizar um plano de ação de correção dos problemas que ele encontrou, tá? Então, tudo isso leva tempo. Em usinas de GC é impossível fazer 100%, normalmente o pessoal faz por amostragem, né?
Aumenta os riscos, né, de acidente, porque você vai estar ali o tempo todo desconectando strings. Isso tem que ser feito no momento de boa irradiação, então você vai estar mexendo ali com cabos, né, energizados, tá? E também aumenta os riscos de erro humano, né? Ou seja, tanto erros ali no local, como até depois na interpretação dos dados, tá? A forma que a Huawei utiliza hoje é uma forma 100% remota, né? 100% online. Então, é um software que você consegue executar a CurveV de qualquer lugar que você tivesse. Se o seu escritório estiver aqui em São Paulo e a usina na Bahia, você executa a CurveV aqui, pega o relatório que sai em minutos, né? É um relatório já bem completo, tá? A gente tem simulado aqui, em 15 minutos a gente faz um bloco de 100 mega, tá bom? Não há limitações de tamanho de usina, você pode rodar quantas vezes você quiser, tá? Não só na operação da usina, como também a gente tem visto bastante no comissionamento, o pessoal tem que fazer a CurveV para entregar a usina e também para buscar atingir o PR ali que foi acordado em contrato, né? Então também a CurveV pode ajudar bastante ali na agilidade do comissionamento da usina, tá? Não só agilidade, como também a eliminar aí os problemas, os possíveis acidentes, tá, pessoal? E aí a Huawei traz aqui uma tecnologia bem interessante, tá? Que ela traz de outras áreas a questão da inteligência artificial, né? Então, ela já tem um banco de dados ali, onde ela vai aprendendo com as curvas que ela vai medindo, né? Então, além de fazer o diagnóstico, ele já vai, o sistema já vai falar para vocês, ó, essa curva aqui é típica de um módulo com um diodo queimado, né? Ou isso daqui é um sombreamento, isso daqui é um circuito aberto. Então, além de tudo, já vai dar orientações dos possíveis problemas, tá? Isso é muito bom, dá uma agilidade incrível no OEM, tá? Além de reduzir um custo gigantesco aí de OPEX, né? Realizando as curvas, né? E a perda de energia, né? Que você vai ter no método tradicional, tá? Então, aqui é um exemplo de um relatório real, até eu tem o nome aqui da usina, tá? Da localização da planta. Então, a primeira página a gente tem um resumo geral de todas as strings. Então, aqui, por exemplo, 577 strings normais, tá? E aqui as outras com possíveis falhas, né? Então, por exemplo, uma string que pode estar desconectada, mas uma string que provavelmente está com algum problema de sombreamento ou sujeira excessiva, né? Ou alguma outra aqui com diodo queimado, enfim, tá? Ele já vai dar aqui detalhadamente a possível falha, tá? E aí as outras páginas, a gente vai ter aqui o número de série do inversor, o número da string daquele inversor, a curva, né? E aqui os dados, né, os resultados e já um status aqui se a string está normal ou não. Por exemplo, essa string aqui, ó, string 7, tá com uma curva normal, tá? E pela curva padrão, né, pelo banco de dados da Huawei, ela sugere que isso daqui seja algum problema ou de hotspot, ou algum crack, né, pode ser o módulo, ou a célula, o vidro, né, trincado, tá bom? Então, ali já dá algumas sugestões, tá? Isso ajuda muito, pessoal, no IM, tá? Então, basicamente, são esses pontos que ajudam, interferem bastante no OPEX, né? Então, a gente viu aqui alguns fatores no CAPEX, no OPEX, e agora vamos ver o que essa solução também traz de benefícios para o yield, ou seja, para as gerações, né? Quando a gente fala de geração, está diretamente ligado com a disponibilidade da usina, ou seja, por quanto tempo aqueles produtos estavam disponíveis para gerar, né? A gente não consegue garantir um valor de geração, porque aí a gente não consegue controlar as condições climáticas, né, dias nublados, nuvens, enfim, né? Mas a gente consegue controlar o tempo que aquele produto ficou disponível para operar, né? E para a gente, né, para a Huawei, são 3 fatores principais que vão aumentar a disponibilidade dessa solução, tá? A primeira é a topologia, né? Topologia string, né? Sem os fusíveis, né? Descentralizados, ou seja, com menos componentes que possam vir dar falhas, né? Ou seja, se um bloco aqui desse inversor, né? Se esse inversor falhar, né? A potência perdida vai ser bem baixa, né? Comparada com a outra topologia, que são os inversores maiores, né? A questão da baixa taxa de falhas, tá? Então a gente tem estudos, inclusive são certificados pela TUV, né? A TUV, a gente contratou eles para analisar a failure rate de algumas plantas, né? E
e vocês vão ver alguns resultados mais para frente, mas a nossa taxa de falhas aqui, que a gente até usa para calcular a quantidade de peças em campo, é menor do que 0,5%. Então, isso também é um ponto muito importante, está relacionado com a qualidade do produto, né, com a questão que a gente já comentou aí da topologia, e também o tempo de recuperação, ou seja, se o inversor falhar, eu vou conseguir recuperar ele muito mais rápido e o sistema vai ser restabelecido mais rápido e voltar a gerar normalmente, tá bom? Então, são esses 3 fatores principais que a nossa solução foca em melhorar o yield das usinas, tá? Outro ponto muito importante, a questão das múltiplas MPPTs, né? Então, aqui é um bloquinho comparando, né, com a solução onde possui apenas uma ou duas MPPTs, né? Então, vocês sabem, né, que os próprios módulos, o próprio fabricante do módulo já menciona que os módulos possuem já um mismatch natural, ou seja, as características elétricas não são iguais dos módulos, né? E quando você pega usinas de grande porte, podem chegar aí a 1 milhão de módulos, esse nível de mismatch é bem significativo, tá? E quando a gente tem múltiplas MPPTs, a gente consegue extrair, né, o melhor ali de cada string, né? Então, a gente reduz a questão do mismatch, tá? Ou seja, aqui tem um gráfico bem interessante, onde a gente mostra uma tecnologia com uma MPPT e a tecnologia Huawei com várias MPPTs, ou seja, a gente tem cada string aqui com uma curva, né? Uma curva ótima, vamos dizer assim, né? Um ponto ótimo, diferente, tá? Numa MPPT, ele vai acabar pegando uma média de todo mundo e sacrificando algumas ali que poderiam estar gerando mais, né? Já múltiplas MPPTs, a gente consegue realmente extrair o melhor de cada string, tá? Outro ponto, agora com os módulos bifaciais, tem aumentado muito os níveis de mismatch, né? Então, a gente tem diferentes níveis de albedos na usina, né? Em usinas grandes, às vezes, algum tracker está em modo de manutenção, o outro pode estar sendo limpo, o outro está mais sujo porque não chegou a limpeza ainda. Então, todos esses fatores influenciam muito no mismatch, né? E aí tem algumas simulações que a gente tem visto, tá? Alguns estudos que mostram que isso, a longo prazo, faz muita diferença no yield, tá? Chega aí diferença de 3% de diferença de geração a mais que uma solução com várias MPPTs podem oferecer, tá? Isso quando você coloca em valores, né, reais, né, em moedas, isso faz bastante diferença, tá? E aí a gente tem aqui um resumo, né, dos pontos, né, que mais afetam o yield e o porquê que com a solução, né, com o Fusion Solar, né, com a solução string da Huawei, a gente consegue chegar aí até mais de 3% de yield, comparado com outras soluções, tá? A primeira é a questão da MPPTs, que a gente já falou, tá? Mais MPPTs. A questão da disponibilidade e rápida substituição dos inversores, então isso aí pode melhorar 0,6% a 1% a mais de yield, tá? Equipamento com baixo consumo interno, tá? Isso é importante também. Então, esse equipamento, durante a operação dele, praticamente não consome nada, né? Ele vai pegar da própria potência ali CC para alimentar a eletrônica interna, né? Ou seja, ele não tem ventiladores grandes, indutores grandes, né? E quando ele está offline, ou seja, à noite, quando ele está em stand-by, tá? O consumo dele é ali microamperes, só para manter mesmo a comunicação, caso alguém queira talvez ativar ali um modo K-Night, tá? Aliás, acabei esquecendo de mencionar, os inversores que a gente usa em GC, todos eles já possuem a função K-Night, né, ou SVG, ou seja, durante a noite o operador pode também setar um set point de reativo nos inversores e durante a noite eles vão gerar reativo, pode ser indutivo ou capacitivo, para corrigir ali algum fator de potência durante a noite, tá? Então, baixo consumo dos equipamentos, né? E também a questão da eficiência dinâmica das MPPTs. O que significa isso, né? Principalmente em dias nublados, por exemplo, quando você tem várias MPPTs, você tem ali a radiação mudando, né? De forma brusca, né? Saiu uma nuvem ali, a radiação já vai lá em cima. Por você ter várias MPPTs, você está fazendo vários trabalhos em paralelo, né? Vários processamentos em paralelo, você consegue chegar naquele ponto ótimo da curva, aquele joelho da curva mais rápido, né? Já numa solução onde todas as strings estão concentradas no único ponto, leva mais tempo para o produto, né, para o inversor conseguir achar ali um ponto médio, embora não seja ótimo, né, mas um ponto médio para todas as strings. Então,
ele tem um certo delay, né, ele leva mais tempo para conseguir se adaptar a essas mudanças bruscas de radiação e corrente dos módulos, tá? Tudo isso acaba somando, né, acaba dando para a gente aí nas simulações, tá, mais de 3% de diferença de geração quando comparado com outras topologias. Tá bom, pessoal? Bom, basicamente isso era tudo sobre a parte de o que a nossa solução influencia, né, no LCOE, tá? Agora vamos fechar com alguns casos de sucesso, para confirmar muita coisa aqui que a gente tem apresentado para vocês, né? A primeira parte aqui é um relatório da Greener, que saiu agora em 2022, tá? Eu coloquei aqui só o da Huawei para não expor aqui o nome dos outros fabricantes, mas a Huawei hoje ela está liderando o market share de geração centralizada, tá, pessoal? Aqui é só centralizada, tá? 29,8% de market share, o segundo lugar ali está com 27,6%, tá? Então, ou seja, né, isso mostra que os grandes players no mercado já estão aceitando mais a topologia string em geração centralizada, né, já está tendo uma busca maior, tá? E também tem uma notícia aqui bem legal, tá? Essa notícia pública está no site do governo federal, ali no bloco ali do Ministério de Minas e Energia, onde mostra aqui que até agora, né, ainda está sendo a maior usina de São Paulo, né, ali em Pereira Barreto, tá? É uma usina com os inversores da Huawei, aquela estação também de média tensão importada, tá? Uma usina, a maior usina do estado de São Paulo com topologia string da Huawei, tá? Além disso, a gente tem algumas outras referências bem interessantes. Por exemplo, esse projeto aqui era um projeto que inicialmente estava, né, foi construído com uma topologia diferente, tá? Não string, ok? E enfim, por N motivos, os proprietários, né, os investidores decidiram fazer um retrofit, tá? E mudar a tecnologia para string, tá? Então a gente conseguiu ganhar esse projeto, a gente está instalando os inversores, já foram algumas fases concretizadas, tá? E o legal aqui é que foram mantidas todas as características da usina, mesma quantidade de módulos, mesma quantidade de strings, comprimento de string, né? É o mesmo ambiente. Então a gente tem já o histórico que estava antes com a outra tecnologia e agora a gente consegue comparar de forma real com a nossa tecnologia. Então até agora a gente já teve aí nas comparações de yield mais de 4,4% de geração a mais, né? Com a solução depois que foi instalada os inversores da Huawei, tá bom? E tem mais alguns blocos que ainda estão sendo transferidos, né? Estão sendo realizados a troca dos inversores e aí no final a gente vai ter uma comparação total da usina, tá? E aqui confirma aquilo que a gente conversou, da questão das MPPTs, várias MPPTs, maior disponibilidade, né? Etc, tá bom? Também, desculpe, algumas referências de projetos instalados em ambientes, né, com temperaturas bem agressivas, né, ou altitudes. Nesse caso aqui a gente é um projeto na Argentina, mas a gente tem vários projetos no Chile, né, ali na Argentina, bem próximo dos Andes. Então são lugares bem com altitudes elevadas, né, e também no inverno faz bastante frio, temperaturas abaixo de zero, tá? Então a gente também tem ali boa performance do sistema, tá? Bem interessante. E esse projeto aqui, eu gosto bastante de mencionar ele, é um projeto aqui em São Paulo também, tá? É um projeto da AES, tá? Eu posso abrir aqui porque a AES abre esses relatórios no site dela, tá? Então é tranquilo qualquer um acessar, tá bom? E aqui numa foto não mostra, mas na verdade esse projeto, nesse parque, são dois blocos, né? Esse bloco aqui com o inversor string da Huawei, e um outro bloco que está mais aqui do lado, não aparece na foto, com uma outra topologia de inversor, né? Então, ficou legal também para comparar, né? Porque eles estão no mesmo local ali, então sobre os mesmos níveis de radiância, temperatura, né? E topologias diferentes. Então, se vocês tiverem curiosidade, acessem esse link aqui, o site da AES, tem lá a parte de download de relatórios, né? Tem o relatório de sustentabilidade de 2021 deles, onde mostra as disponibilidades, né? A parada das usinas, etc., de todas as usinas que eles têm, tá? E aqui eu destaquei a usina Boa Hora, né, que é essa que eu comentei com a topologia string Huawei, tá? E essa AGV é a planta que está do lado com outra topologia, tá? Então aqui a gente consegue ver no relatório da AES
Em 2021, a parada por horas, né, parada não programada, ou seja, por falhas, né, provavelmente, em 2021, com a solução String Huawei, 95,5, tá, horas. Já com a outra topologia, outra solução, 1.156 horas paradas não programadas, tá? Isso aí afetou diretamente a disponibilidade. Então, já aqui no quadradinho de baixo, vocês conseguem ver, por exemplo, em 2020, a disponibilidade da usina de boa hora foi de 98,9% e da outra usina 86,8%, né? Refletindo aqui essa quantidade de horas paradas não programadas, tá? Então, aqui a gente consegue ver também a influência, né, da questão do OPEX, aquilo que a gente comentou da facilidade de manusear o equipamento, de encontrar uma falha para a gente ter monitoramento a nível de string, curva IV, né, a questão de um inversor farol, a gente tira um, coloca outro de forma bem rápida e restabelece o sistema. Tudo isso aí influencia diretamente, né, na disponibilidade aqui da usina. Então, pega essas quantidades de horas aqui que foram, né, deixadas de gerar, né, multiplica isso pelo custo lá da energia, a gente começa a ter valores bem expressivos. Tá, pessoal? Aqui é um caso de sucesso também. A gente teve um feedback bem legal de um cliente, tá, que utilizou a curva IV, né, o diagnóstico de curva IV da Huawei. Tá? Então, aqui ele fez uma carta, aqui eu traduzi para ficar mais fácil para vocês, mas basicamente ele menciona aqui que a curva IV economizou mais de 2.000 horas de trabalho de atividade de OEM, tá? Ou seja, eles conseguiram atuar bem mais rápido nos problemas, né? E, né, foram capazes aí de identificar e agir nas strings de baixo desempenho, antecipando, né, as possíveis falhas, as possíveis perdas de geração a longo prazo, tá? Então, reforçando aí o que a gente comentou da agilidade, né, de a gente ter monitoramento a nível do string junto com a curva IV, tá? E, por último aqui, por penúltimo, na verdade, compartilhando um pouquinho com vocês de alguns estudos que a gente tem feito com parceiros, né, com empresas que são reconhecidas aí a nível mundial, são empresas de engenharia, de análise de dados, né, tá? Então, a gente fez algumas comparações com outras tecnologias, outras topologias, tá? Não vou mencionar aqui o nome dessas outras tecnologias, mas a gente consegue ver aqui os resultados, né? Então, por exemplo, nesse estudo no Chile, está comparando com uma outra tecnologia, a gente teve resultados ali de 2% a mais de geração, 9% a menos de custos de OPEX, tá? Então, tudo isso daí refletiu 4,3% para um LCOE menor, né? Mesma coisa em outros estudos, no México, por exemplo, né, pela Vector 4, atingimos aí 9,2% menor LCOE, a gente consegue ver aqui sempre reduzindo o OPEX e níveis mais altos de geração, né? Outro estudo bem legal que foi feito na Inglaterra, tá? Então aqui teve 0,88% LCOE menor, né? 6,5% economia no CAPEX, então aqui teve um estudo mais focado no CAPEX, né? E aquilo que eu mencionei, né, alguns estudos e certificações que a gente tem pela TUV relacionado à disponibilidade e taxa de falha das usinas, né? Então, essas usinas que foram analisadas aqui pela TUV, no caso na Índia, relacionado à taxa de falha, chegou com uma disponibilidade de 99,99%, tá? Isso aí reflete diretamente na geração, dando maior yield para a usina. Certo, pessoal? Para fechar agora sim, para a gente finalizar, tem um vídeo aqui, deixa eu ver se eu me acerto para colocar, é um vídeo que foi bem recente, publicado, tá? De um caso também de sucesso, um projeto novo, e aí depois eu volto para a gente finalizar, vou colocar aqui. Olá, diretoria, amigos da Huawei. Venho aqui contar um pouquinho da nossa história. Começou lá em 2017, uma parceria que dura até hoje,
né? Agora nessa segunda fase de Santa Luzia, acabamos agora a segunda fase de Coremas, e uma parceria que começou lá em 2017, conhecendo a tecnologia dos string inverter. Nós fomos para a China, né? Conhecemos o investimento que vocês fazem em tecnologia e adoramos o produto. Agora com esses inversores da Huawei a gente tem mais geração, mais confiabilidade e um produto melhor para entregar energia com qualidade na ponta do meu cliente final. É com muito prazer e agradeço a todos da Huawei essa grande parceria que a gente espera que seja por um período muito longo, agora nessa segunda fase de 400 MB de Santa Luzia, e depois fase 2 e fase 3, concluindo mais de 1 GB daqui da empresa da Rio Alto Energias Renováveis. Huawei, 恭喜! Bom, pessoal, espero que tenham gostado, tá? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Fiquem atentos nas redes sociais, em breve a gente publica o próximo tema, né, e a data do próximo webinar. E agora acho que a gente tem a prova, né, Vanessa, o resultado da prova? Sim, Vanessa. Vamos lá, então. Pessoal, eu vou soltar o quiz, a gente tem aí uns 4, 5 minutos para poder fazer esse teste. É um quiz premiado e a regra é a primeira maior pontuação que a gente receber. É um Google Forms bem simples, leva uma caixa de brindes exclusivos da Huawei. Vocês vão olhar no topo aqui da tela de vocês que vai aparecer um botão para vocês clicarem, tá bem? Vou soltar aqui. Valendo agora, vou passar o vídeo enquanto isso, e daqui 5 minutinhos a gente volta. Olá, diretoria, amigos da Huawei. Venho aqui contar um pouquinho da nossa história. Começou lá em 2017, uma parceria que dura até hoje, né? Agora nessa segunda fase de Santa Luzia, acabamos agora a segunda fase de Coremas, e uma parceria que começou lá em 2017, conhecendo a tecnologia dos string inverter. Nós fomos para a China, né? Conhecemos o investimento que vocês fazem em tecnologia e adoramos o produto. Agora com esses inversores da Huawei a gente tem mais geração, mais confiabilidade e um produto melhor para entregar energia com qualidade na ponta do meu cliente final. É com muito prazer e agradeço a todos da Huawei essa grande parceria que a gente espera que seja por um período muito longo, agora nessa segunda fase de 400 MB de Santa Luzia, e depois fase 2 e fase 3, concluindo mais de 1 GB daqui da empresa da Rio Alto Energias Renováveis.
Huawei 雄起！ Olá, diretoria, amigos da Huawei. Venho aqui contar um pouquinho da nossa história. Começou lá em 2017. Uma parceria que dura até hoje, né? Agora nessa segunda fase de Santa Luzia. Acabamos agora a segunda fase de Coremas. E uma parceria que começou lá em 2017, conhecendo a tecnologia dos string inverter. Nós fomos para a China, né? Conhecemos o investimento que vocês fazem em tecnologia e adoramos o produto. Agora, com esses inversores da Huawei, a gente tem mais geração, mais confiabilidade e um produto melhor para entregar energia com qualidade na ponta do meu cliente final. É com muito prazer e agradeço a todos da Huawei essa grande parceria de que a gente espera que seja por um período muito longo, agora nessa segunda fase de 400 MB de Santa Luzia. E depois, fase 2 e fase 3, concluindo mais de 1 GB daqui da empresa da Rio Alto Energias Renováveis. Huawei 雄起！ Muito bem, então estamos encerrando aqui, 2 segundos. Vou acessar os resultados aqui. E a primeira maior pontuação que nós recebemos veio de... Vou ler o início do e-mail, B.A. Possato. B de bola A, B.A. Possato. Você vai receber um e-mail, através desse e-mail aqui que você deixou, você vai receber um comunicado do pessoal da minha equipe para poder pegar os seus dados direitinho e poder mandar, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Nós tivemos aqui uma série de perguntas que elas não conseguiram ser todas respondidas, então a gente está se comprometendo, o Cauê tem uma equipe também, vai se comprometer de mandar as respostas por e-mail para todos os participantes daqui. Assim todo mundo consegue ter as respostas, inclusive das demais perguntas que foram feitas, tá bom? A gente vai bolar um documento com essas respostas para vocês. Então, no mais, a gente fica por aqui. Obrigada. E acompanhem aí, que em breve vocês vão receber um novo convite para o próximo webinar. Obrigada e boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Roberto, pelo apoio aí nas respostas. E, pessoal, a gente está à disposição. Fiquem atentos nas redes sociais aí para os próximos webinars. Um abraço a todos, se cuidem.